Ano de reflexão, de estudo, de aprendizado, né? Foi um ano maravilhoso, onde nós juntos conseguimos estudar o livro dos Espíritos e o livro do Evangelho, né? Foi muito bom. Aqueles que conseguiram acompanhar os nossos estudos, a gente aprendeu muito um com o outro, né? E nesse sistema realmente de estudo, onde todos participam, todos nós saímos daqui mais aliviados, né, das dores que carregamos, mais fortalecidos diante da dificuldade. Então, foi um ano muito bom. Nós seguimos sequencialmente, né, o livro dos Espíritos e o livro do Evangelho. E ano que vem, a partir de janeiro, né? Ano que vem, né? Mês que vem, né? A gente fala ano que vem como se estivesse longe pra caramba, né? Mês que vem. Eu lembro sempre da minha mãe nessa época que ela dizia assim, quando chegava lá pro dia 20 de dezembro, né? Vocês vão ver só, ano que vem tudo vai mudar. A gente falava assim, mãe, mas daqui a 10 dias vai mudar tanta coisa assim. A gente fala ano que vem como se fosse, né? No mês que vem, no ano que vem, a gente vai estar continuando da onde nós paramos, né? Porque o Evangelho, o Livro dos Espíritos, dentro da Casa Espírita, é um livro tão importante que a gente termina na última página e volta para a primeira, sequencialmente, porque cada vez que a gente lê, a gente está mais maduro e a gente consegue interpretar de uma forma diferente. Então, por isso é importante esse estudo sequencial. Estudo sempre, né? Com participação de todos. Então, hoje a gente não vai estudar o Livro dos Espíritos, nem o Livro do Evangelho, porque nós terminamos na semana passada, né? Só ano que vem agora. Então, hoje eu trouxe um estudo para a gente, uma reflexão, que vai mais ou menos falar de tudo que nós dissemos, né? O que nós conseguimos absorver dos ensinamentos, né, que recebemos, né, nesse ano de 2023. Agora é a nossa hora de colocar em prática, né? Porque mais do que nós fazermos as nossas reflexões intelectuais, muito mais do que isso, é a gente conseguir nos transformar. Esse é o propósito do Cristo. Ele veio aqui para ensinar a cada um de nós a evoluir, a amar, a sermos pessoas melhores. Então, essa reflexão de hoje vai ser muito bacana. E eu gostaria que nós também fizéssemos essa reflexão juntos, né? Sempre juntos, sempre a gente refletindo junto, porque a ideia de aquilo que um entendeu de uma forma diferente vai complementar o outro de uma forma muito bacana, tá? Então eu trouxe aqui um trecho de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tá? Do livro Vinha de Luz. Eu acho que muita gente conhece esse livro, né? Vinha de Luz, capítulo 7, que fala os discípulos. Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa oração. Nesse momento eu vou pedir para quem tiver com celular que possa desligar o celular, tá? Não deixa nem no vibracal, é desligar mesmo, para que não interfira no início do nosso trabalho agora, tá? Então, por favor, a gente vai dar aí um minutinho para que possa desligar os celulares. Esse momento agora, que está iniciando o nosso trabalho, vamos esquecer os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, né? É um momento de comunhão, eu sempre digo isso. Quando nós viemos para o templo de amor, né? Seja ele em qualquer vertente que seja, católica, evangélica, né? A nossa espírita, os umbandistas, todas as vertentes que falam do Cristo, que falam do crescimento, do desenvolvimento de cada um de nós, esses minutos em que nós tiramos para nós mesmos, tem que ser o mais intenso possível. Então é hora de esquecer realmente os problemas lá fora. Vamos estar junto aqui, vamos fazer uma comunhão verdadeira com Cristo, tá? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fazer a nossa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a Ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos iniciando o nosso trabalho dessa manhã, tá? Então vamos lá. Vinha de luz, os discípulos. Então, antes de a gente começar essa reflexão maravilhosa de Emmanuel, tá? A gente vai fazer uma reflexão da diferença do discípulo e do apóstolo. Alguém consegue dizer para mim? Tem o microfone funcionando? Cadê o Elivelto? O Elivelto já foi embora. Não sei se ele deixou. Nunca é esse, né? Deve esse mesmo. Tá? Tá, beleza. Qual é a diferença do discípulo e do apóstolo? Alguém quer falar? A gente fazer uma reflexão que a gente tem dúvida, né? Qual é a diferença do discípulo e do apóstolo? Quem é que quer fazer essa primeira participação do nosso estudo aí? Ninguém? Ah, lá atrás a nossa irmãzinha. Diferença do discípulo e do apóstolo. Para que a gente possa saber quem somos nós, né? Bom dia. Bom dia, irmã. Eu entendo que o discípulo é o aprendiz e o apóstolo seria o divulgador da doutrina de Jesus. Perfeito. Obrigado, viu? Entenderam todo mundo? O apóstolo é aquele enviado, é aquele que realmente foi chamado pelo Cristo ali para viver com ele, vivenciar com ele os aprendizados e ensinar. E o discípulo somos nós que estamos aqui aprendendo, né, e vivenciando. O padre João Paulo Santos, ele deu essa diferença de apóstolo e discípulo. Discípulo aquele que aprende, apóstolo aquele enviado, aquele que é enviado, tá? Então nós vamos falar sobre os discípulos, né? Emmanuel começa assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, né? Nós pregamos a Cristo crucificado, e é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isso está em Paulo 1, Coríntios 1, 23. O que Emmanuel quis dizer aqui? O que na verdade Paulo quis dizer aqui, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê que os ensinamentos de Cristo era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos? Porque a gente sabe que os judeus não consideravam o Cristo, Jesus Cristo, como o Messias. Eles não aceitavam essa condição. Eles achavam que o Messias ainda ia vir. E o Cristo já estava ali. E os gregos eram os intelectuais, né? São os intelectuais, né? Aqueles que vivem exatamente as coisas materiais. Eles enxergam muito mais a questão material do que a questão espiritual. Então, para eles, é uma loucura os ensinamentos do Cristo. Então, mais ou menos isso que Paulo quis dizer. Mas aí Emmanuel desenvolve para a gente de uma forma muito bacana. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Então, o que é ser o discípulo, né? Realmente entender aquilo que o Cristo trouxe para a gente. É só subir num palanque desse aqui e aqui colocar os ensinamentos do Cristo? A nossa palavra, ela tem muito pouca ação diante da nossa atitude. Por isso é que é importante que a gente consiga entender verdadeiramente o que o Cristo trouxe para cada um de nós,
Porque o entendimento vai estar sendo realizado nas nossas atitudes, muito mais do que o que a gente compreende intelectualmente. Porque a doutrina, principalmente trazida pela codificação de Allan Kardec, ela é filosófica. Então a primeira coisa que acontece conosco, a gente se encanta. Aquele que começa de início, né, ler a doutrina espírita, principalmente através de um romance espírita, né, se encanta, fala, meu Deus, que maravilha, como nós somos amparados, como existe resposta para tudo. Não é assim que acontece com a gente? Mas isso fica no aspecto intelectual. Olha que engraçado. Como é filosófico, a gente entende. Nós somos inteligentes, né? Fomos criados com a razão, a gente entende. E consola a gente, né? Uma das características da doutrina espírita é a consolação. Tem resposta para a dor, então você consola. Mas muito mais do que isso, a doutrina propõe para cada um de nós a nossa modificação como ser espiritual. Temos que nos modificar, exemplificar o ensinamento do Cristo nas nossas atitudes, aonde quer que nós estejamos. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no caminho do nosso trabalho, seja nas festas de final de ano, olha aí, ó. Vamos encontrar com os nossos familiares. Todos pensam igual a gente? Todos já estão procurando melhorar-se? Já estão procurando entender o ensinamento do Cristo? Não. Mas como você já recebeu alguma coisa, você já tem responsabilidade pelo que recebeu. Aquele que mais recebe, mais será cobrado. Isso é real, isso é lei natural. Isso está incluso na bondade e misericórdia de Deus, que tem 2 pesos e 2 medidas, sem dúvida nenhuma. Se uma pessoa erra sem compreensão de nada, até mesmo do erro que ela está causando com ela mesma, ela vai arcar com as consequências, mas o peso dela é 1. Agora, se você que já recebeu as orientações e comete o mesmo erro, o seu peso é outro. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque você teve condição de agir sob o livre arbítrio. Você escolheu, gente. A escolha e o livre-arbítrio é dado à medida que você vai compreendendo o sentido da vida. Se você não compreende nada, você tem um livre-arbítrio quase nenhum. Quase que apagado dentro da sua consciência. Mas à medida que você vai entendendo o sentido da vida, o seu livre-arbítrio vai sendo mais aguçado. Você tem condição de escolha. Você já sabe o que é errado, o que é certo e, mais do que isso, as consequências das suas atitudes. E aí sim, né? Se você erra na mesma condição do ignorante, ele arca com as consequências, mas você arca com um peso muito maior. A tua dor é muito maior, sem dúvida nenhuma. Então, exemplificar o ensinamento do Cristo é nas nossas atitudes, com as pessoas mais difíceis, inclusive. Porque é muito fácil quando a gente, por exemplo, estamos aqui, né? Todos nós estamos inclinados ao ensinamento. Então, fica fácil de a gente lidar um com o outro, né? O nosso freio é mais tranquilo, mesmo que a gente não concorde com um, com o outro, mas estamos todos na mesma psicosfera. Fica fácil. Agora, quando começamos a vivenciar um lugar onde as pessoas não pensam igual a gente e nem estão preocupadas com a questão do desenvolvimento moral, principalmente, né? Da educação, do carinho, né? Do respeito. Tem quantas pessoas a gente vivencia assim? É nesses lugares que você tem que exemplificar o ensinamento do Cristo. É assim que a gente mede a nós mesmos. Como foi o meu ano? A gente chega no final do ano, a gente quer fazer uma reflexão. E precisa fazer essa reflexão. Um ano em que eu estudei a doutrina espírita. Será que eu já consegui melhorar? Um degrauzinho? Será que eu já consigo ser mais paciente? Será que eu já entendo com mais facilidade as dores que chegam até mim? Como que eu estou correspondendo às dificuldades dentro de casa, com a pessoa mais difícil? Como que eu estou conseguindo respeitar a opinião do outro que não pensa igual a mim?
Como que eu já estou conseguindo perdoar a agressão que o outro traz, entendendo que o outro ainda não recebeu o que eu recebi. Isso é exemplificar o ensinamento do Cristo. Porque senão fica tudo na área intelectual. Ah, eu entendi. Ótimo. Filosoficamente a gente entende mesmo. Porque quando é codificada de uma forma filosófica, como o nosso irmão Allan Kardec fez, e isso foi proposital para que a gente pudesse entender realmente, e muito mais do que isso, nos sentir felizes de estar recebendo essa doutrina, porque é isso que a gente sente quando a gente lê a doutrina espírita, traz uma consolação muito grande. Mas muito mais do que isso, tem que transformar você. Tem que fazer de você uma pessoa melhor. Você tem que ser diferenciado. Olha só, quando a gente fala de que a gente tem que se tornar uma pessoa diferenciada, é no sentido de não fazer o que o outro faz, não cometer os erros que o outro ainda comete, né? E isso começa dentro da nossa família, dentro das pessoas que a gente vai encontrar. Emmanuel continua: o homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Então, por exemplo, nós passamos o ano inteiro estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, estudando a doutrina espírita. Vários outros livros que a gente, vem lendo fora da codificação, mas direcionado à doutrina espírita. Passamos o ano inteiro assim. Os nossos tempos vagos foi para nos instruir. Mas, gente, veja bem, se a gente com essa informação toda que recebemos, não conseguimos praticar, Emmanuel diz, nos colocamos cada vez mais como ridículos e negacionistas. De quem? De nós mesmos. Porque não estamos aproveitando a oportunidade. É claro, gente, que nada na vida é perdido. Tudo que você recebe intelectualmente é o que a gente vai levar, né? A moral e o intelectual. Quer dizer, aquilo que você aprendeu e aquilo que você conquistou em termos morais. Isso vai com a gente para a eternidade. Claro que tudo que você aprende agora vai servir não só agora para você, mas para todos os tempos. Mas por que postergar? Por que jogar para depois a nossa transformação? Por que não começar agora a nos modificar? Tirar do nosso coração as mazelas que travam o nosso crescimento. O egoísmo que separa a gente das pessoas. O preconceito que faz com que a gente se coloque numa posição muito difícil diante da sociedade. Né? A dificuldade que temos ainda de entender o posicionamento do outro. Né? Nós estamos observando hoje ainda, no 2023 anos, quase 2024 anos da vinda do Cristo, preconceito religioso. Religioso, gente. A gente cansa de dizer, e a doutrina cansa de ensinar para a gente, qual é a melhor religião. Alguém sabe dizer? Qual é a melhor religião? Aquela que nos transforma numa pessoa melhor. Qual é? É aquela que vai transformar você numa pessoa melhor. Quantas pessoas entram na nossa casa espírita e não se sentem consoladas? Ótimo. Vai numa igreja evangélica e fala, pô, aqui é meu lugar. É ali que vai transformar ela numa pessoa melhor? Ótimo. É lá que ela tem que ficar. Ah não, a outra vai na igreja católica. É lá que vai transformar ela numa pessoa melhor? Ótimo. O que não dá? O que ainda não dá, vamos dizer assim, né? Sempre ainda, né? O que ainda não dá é viver no mundo de hoje, de prova e expiação, de tanta dificuldade, sem uma religiosidade, gente. Sem entender os ensinamentos que o Cristo traz para a gente. Muito difícil entender a agressão do outro, se a gente não consegue entender que essa agressão, primeiro, é permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão dele. A gente tem essa certeza, não tem? Tem. Não acreditamos mais em acaso, em coincidência, em sorte, em azar. Não acreditamos mais nisso, porque acreditamos em Deus, não é verdade? Então, se a gente tem esse fortalecimento dentro de nós, entendemos que qualquer agressão que chega até você foi permissão dele para o teu crescimento.
Porque hoje você é a vítima, mas ontem você foi o algoz. Porque se você não tivesse sido o algoz, Deus não permitiria que você passasse por nenhuma agressão, nem um olhar feio. Nem um olhar feio seria direcionado para você. Há um controle da natureza muito maior do que nós entendemos, porque ainda não temos ainda a condição de entender o mecanismo da natureza, aquilo que Deus realmente criou, que é extremamente perfeito. Não temos ainda esse espaço dentro da nossa consciência para compreender isso. Mas já entendemos da grandeza do nosso Criador. Compreendemos o quanto Ele é misericordioso com cada um de nós. Não é verdade? Então, dificilmente a gente consegue vivenciar no mundo de hoje sem uma religiosidade. Só que a religião é aquela que consola o seu coração. Porque Jesus disse para a gente assim, olha, fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora da religião. De religião nenhuma, porque ele não tinha religião. E nós um dia também não teremos. Porque religião significa o quê? Alguém pode dizer? O que significa religião? Religar. Religar ao Pai. O dia que nós estivermos ligados a Ele verdadeiramente, não precisaremos mais de religião. Entendeu? Que a religião é necessária para nós que ainda somos imperfeitos. O dia que chegarmos à perfeição, não teremos mais a necessidade de ter uma religião. Porque vivenciaremos ela. Ela estará dentro de nós. Vivenciaremos ela a todo momento, a todo instante, todo pensamento está dentro daquilo que nós já conseguimos adquirir. Por isso, não vamos ter preconceito com religião. É tão bom quando abre uma igreja na nossa rua, né? Mesmo que eles cantem bem alto, mas bem alto mesmo. Mas quantas pessoas entram lá e deixam de praticar aquele mal que faziam a si próprio, das viciações, né? Das perturbações mentais. Quantas pessoas entram lá e saem melhores, largam os vícios, gente, melhora a família. Um vai, às vezes, gosta tanto e se modifica tanto, leva a família inteira, modifica todo um quadro que estava difícil de viver. Toda a religião é importante. Temos que dar graças a Deus a cada portinha de luz que abre na nossa rua. Graças a Deus, mais uma porta de luz, porque é por falta dessas portas de luz é que o mundo está do jeito que está. Que a gente está passando as dificuldades que nós estamos passando. Então, por isso, Emmanuel diz isso para a gente. Há muitos séculos prevalece um movimento de filosofias utilitárias. Vamos entender o que é filosofia utilitária. E ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base de magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Então, gente, é claro que a gente observa muito pessoas que sobem num púlpito desse aqui, falam de Jesus, mas assim que descem, já esqueceram. Esqueceram do Cristo. Agem a favor de si próprio. É claro que tem. Mas a natureza não dá salto. Quantas vezes passamos encarnações só absorvendo intelectualmente? Não passa nada para a moral. E depois a gente desperta a moral. Porque ninguém, nenhum filho de Deus ficará para trás. Nenhum. O nosso tempo é infinito. Né? É o tempo de Deus. É necessário, é nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade. Então, é nesse quadro obscuro que nós vivemos aqui, onde há egoísmo, vaidade, orgulho, preconceito, impaciência, intolerância. É nesse quadro é que cada um de nós faremos a diferença.
Porque o mal se paga com o quê? Com o bem, gente. O único jeito de acabar com o mal é praticando o bem. Não tem jeito. Experimente isso para ver se não é verdade. Começou uma discussão em casa. Se você trocar a palavra ofensiva pela palavra de amor, vai parar a discussão ou não vai? Não tem jeito. Porque ninguém consegue resistir o bem. Ninguém consegue. É mais forte o bem, é mais forte que qualquer outra coisa. Ninguém consegue resistir. Nós temos que colocar esse... Quando a gente duvidar, coloque em prática. Experimenta. E vocês vão ver, realmente o bem tem força. Né? Continuando, Emmanuel diz assim para a gente: novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Sacerdócio organizado é exatamente alguém que está dentro de uma religião. E quando a gente começa a entender o propósito do Cristo, vão surgindo novos discípulos, né? Irmãos dos sofredores, aquelas pessoas que estão sofrendo alguma coisa e tem sempre alguém amparando. Esse é o novo discípulo, né? Dos simples, dos necessitados, dos espíritas. Os espíritas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Então, quer dizer, o cristão, nós encontramos obstáculos. Encontramos ou não encontramos? A gente encontra dentro da nossa casa. Quantas pessoas a gente diz assim: vamos lá comigo no centro hoje orar, né? Estar com Cristo, vamos lá. Ah, não vou não. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer tudo. Mas não pode estar com Cristo. Acontece ou não acontece com a gente? Acontece. Esses são os obstáculos, às vezes, que dói no nosso coração, que perturbam muitas vezes a gente. Mas nós somos cristãos. E temos que nos fortalecer diante desses obstáculos. Porque eles são colocados na nossa vida necessariamente. Há um propósito. Porque se não houvesse, Deus permitiria que esse obstáculo chegasse à sua vida? Não permitiria. Se ele existe, há um propósito. Você precisa se fortalecer diante desses obstáculos. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava no âmbito dos gregos. Quer dizer, há muito tempo, há mais de 2000 anos, Paulo já falava isso, né? Que os judeus, muitas vezes, né, falavam do Cristo, mas agiam diferente. Não foi à toa que o Cristo chamou de hipócritas. São aqueles que falam do Cristo, só da boca para fora, mas fazem diferente. Ou utilizam do ensinamento do Cristo em proveito próprio. Quantos fazem isso? Né? Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição de início. Quer dizer, aquelas mesmas pessoas de lá estão no nosso meio, dentro dos intelectuais, né? Que procuram com a sua inteligência, capacidade de raciocínio, modificar a gente, tentar tirar a gente do caminho certo, né? E aqueles, né, judeus de hoje, que muitas vezes levam as pessoas, a massa, né, como manobra de si próprio. Aqueles que favorecem a si próprio diante do conhecimento que absorvem da doutrina. Então ele fala que hoje nós vivemos com essas pessoas ainda. Mas aí ele completa: entre esses judeus e gregos, surgem o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Às vezes, gente, nós não conseguimos falar de Jesus nem dentro de casa. Já vem você com esse negócio aí de religião. Não é assim que acontece? Pratica. Não fala nada não.
age como um cristão. Porque você é observado, queira ou não queira. Age como cristão. Perdoa. Quantas vezes nós temos que perdoar, gente? 70 vezes 7 vezes. Olha o vezes no final, hein? Porque o vezes dá o infinito. 70 vezes 7 vezes. Age como cristão. É isso que nós temos que fazer. Né? Aparecem dificuldades, sarcasmos, conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. Se nós somos aprendizes fiéis, discípulos verdadeiros, não vamos nos atemorizar. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando, educando com o libertador imortal, que é Jesus. Emmanuel. Deu para vocês entenderem o que nós estudamos o ano inteiro? Se estudamos o ano inteiro, se conseguimos absorver, que seja, gente, 10%, 15%, 20%, porque tudo é momento mesmo. Cada hora que você lê, cada hora que você estuda, cada hora que você reflete junto aqui conosco, a gente vai entendendo devagar, é assim mesmo. Não temos que ter pressa, nem conosco mesmo. Mas aquilo que você conseguiu absorver, se nós conseguirmos colocar em prática nesse final de ano, diante dos nossos familiares, diante da ceia de Natal, a gente fala assim, ceia de Natal, né? Às vezes estamos preocupados, né? Vou comprar isso, vou comprar aquilo, tira foto, posta no Face, posta não sei aonde, esquece do aniversariante. Muitas vezes ali tem discórdia, tem conversas que não servem para nada, né? Tem egoísmos, tem vaidades, né? Preconceitos dentro da família. Esquecem que o Cristo não ensinou nada disso. O aniversariante veio trazer a paz, veio trazer amor, veio trazer união. É isso que o aniversariante veio trazer. Nós não podemos esquecer do aniversariante. É Ele que nós vamos agradecer na noite de Natal. Porque Ele veio, se sacrificou de todos os jeitos, muito mais do que a gente imagina. Porque não foi só o sacrifício da carne, né? Do corpo físico. Por nós, por cada um de nós. Para que a gente possa realmente nos transformarmos em seres superiores. Evoluirmos e encontrarmos verdadeiramente o que nós viemos aqui procurar, a felicidade. Tirar de nós a dor, a angústia, a mágoa, que trava o nosso crescimento. Então, vamos exemplificar. Se é difícil falar de Jesus, vamos exemplificar. O exemplo modifica, o exemplo marca. O exemplo marca. E é em qualquer lugar que você esteja. Ele vai marcar você. Ele vai te fazer uma pessoa diferente. Ele vai ensinar aquele que ainda não enxerga um Cristo. Porque muitas pessoas no mundo de hoje, no nosso planeta, não enxergam o Cristo. Tem pessoas que duvidam até que Ele veio. Né? Então, se você exemplificar o Cristo, as pessoas vão enxergar Ele em você. Porque nós estamos mais próximos do mais ignorante. Porque nós guardamos algumas ignorâncias em nós mesmos. Né? Então, esse é o recado que eu queria deixar nesse final de ano. Tá? Em janeiro, no mês que vem, né? Nós retornaremos aos nossos estudos. É sempre bom a gente lembrar que o que a gente faz aqui nos sábados é estudo, é reflexão, é participação. Tá? Aquele que estiver interessado realmente em entender os ensinamentos do Cristo, né, através da doutrina espírita, é uma grande oportunidade para cada um de nós. Tá? Então nós temos também na nossa casa os estudos online, tá? Que quem estiver interessado é só procurar a direção, né? Se cadastrar no WhatsApp
né? Vão saber dos dias de estudo. Então, é importante para a gente, são minutos do dia, horas, que nós tiramos para nós. A gente fala assim, a vida é muito corrida, né? Mas o tempo é individual para cada um. Tem gente que acha que o dia é muito comprido, né? Ai, 24 horas demora a passar, né? Tem gente que acha que 24 horas é muito pouco tempo. Mas dentro desse tempo individual de cada um, vamos colocar a nossa reforma íntima. É para isso que nós viemos aqui. É importante que a gente aproveite esse tempo, porque ele vai passar. E o progresso não depende de nós. Não depende. Nem o progresso físico, nem o progresso moral, não depende de nós. O que depende de nós é acompanhar ou não esse progresso. Eu quero ou não progredir? É isso que depende do nosso livre-arbítrio. Então, que a gente opte realmente por evoluir, por tirarmos da nossa carga reencarnatória os sofrimentos que ainda trazemos. Todos eles são inerentes à nossa própria atitude. Porque nós já dissemos aqui várias vezes, nós somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém é culpado pelo nosso sofrimento, nem físico, nem psicológico, nem moral, nem intelectual, nem espiritual. Toda a herança que nós trazemos é nossa. Não adianta dizer que a sua doença se herdou do seu pai, da sua mãe. Não é porque você é assim, porque o pai era, porque a mãe era. É herança sua. Você que traz. Então, que a gente possa, nas próximas encarnações, levar uma herança melhor. Uma condição melhor de estar aqui. Né? Que a gente possa estar equilibrado psicologicamente, intelectualmente. Que possamos conseguir dormir em paz. Que possamos passar o dia num equilíbrio mais positivo. Para isso precisa de um esforço realmente individual, porque nós não conseguimos fazer pelo outro, né? Você não consegue pegar a sua fé e falar para o seu filho assim, ó, toma a minha fé, a partir de agora você vai ter fé. Não conseguimos fazer isso. É individual. Cada um consegue fazer por si só, tá? Jesus possa abençoar a todos, que o Natal de vocês possa realmente ter a presença do Cristo. O aniversariante tem que estar em todos os momentos, em todos os pensamentos, em todas as atitudes, tá? E que a gente possa retornar 2024 mais fortalecidos do que esse ano. Olha só, gente, independente do que aconteça. Independente do que aconteça. O mundo está se transformando. Cada vez mais vamos vivenciar dificuldades necessárias. Mas o que vai diferenciar cada um de nós é a nossa força de vontade. A dor vai ser maior ou menor dentro da nossa escolha. Né? A dor vai ser a mesma, só vai diferenciar para cada um. Cada um vai ser diferente dentro daquilo que vai querer sentir, vai escolher sentir. Tá? Então, que a gente possa realmente estar 2024 fortalecido. A casa está aí, ó. O templo de amor está aí aberto, à nossa disposição. Tá? Então, a partir do ano que vem, estaremos firmes, dando continuidade ao Livro dos Espíritos e o Livro do Evangelho juntos. Alguém quer dizer alguma coisa para a gente se encerrar? Gratidão. A gente só agradece. Né? Obrigado, gente. Fiquem com Deus.